acordo de não persecução penal nas ações penais privadas, as queixas-crimes. Será que cabe? E se cabe, a quem incumbe a formulação da proposta? A quinta turma do STJ, agora em março de 2025, deu uma decisão afirmando que, no caso de inércia do querelante, o Ministério Público pode ou deve propor o acordo de não persecução penal. Com perdão do trocadilho, será que o STJ estava pensando direito sobre esse tema? Vamos revisitar essa decisão? Vem comigo. No dia 11 de março de 2025, a quinta turma do STJ decide o RESP 2.083.823. E essa decisão tem um ponto muito relevante, um caso inclusive do Distrito Federal. No caso concreto que o tribunal enfrentou, tratava-se de uma queixa-crime, ou seja, um crime de ação penal privada, em que o Ministério Público havia formulado uma proposta de acordo de não persecução penal. O querelante, discordando da proposta de acordo de não persecução penal, formulou uma reclamação ao Tribunal de Justiça. Atenção nesse ponto. A reclamação no Distrito Federal tem esse nome. Em alguns estados do Brasil, ela recebe o nome de correição parcial. Trata-se de um instrumento previsto regimentalmente nos tribunais para se provocar a eventual revisão daquilo que nós chamamos de um error in procedendo, quando não cabe nenhum outro recurso no processo penal. Pois bem, o querelante manejou uma reclamação ao Tribunal de Justiça indicando o erro daquela situação, porque na queixa-crime, se houvesse a proposta de acordo de não persecução penal, quem deveria propô-la seria o próprio querelante e não o Ministério Público. O Tribunal de Justiça dá provimento a essa reclamação e caça os atos de primeira instância que formalizaram o acordo de não persecução penal. Contra esse acórdão, o querelante entra com um recurso especial dirigido ao STJ. E a quinta turma, nesse caso relatado pelo ministro Joel Ilan Pachornik, entendeu que no caso de inércia do querelante, poderia o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. Disse mais, anotou que o Instituto ele não se confunde com a transação penal e que teria uma natureza distinta da transação penal por conta das condições ali tratadas. E afirmou, inclusive, que o querelante poderia propor o acordo de não persecução penal a qualquer tempo, porque isso derivaria da oportunidade ou mesmo da disponibilidade da ação penal, que são as características que marcam a ação penal privada. Vamos refletir sobre esse ponto. O acordo de não persecução penal, como todos nós sabemos, é um instituto de justiça penal negociada que tem por finalidade evitar a formalização de um caso em juízo. Presente justa causa para o oferecimento da ação penal, o autor da ação penal, em lugar de ofertar a ação penal, o que faz? Propõe àquela pessoa que figuraria no polo passivo da ação um acordo. E nesse acordo se tomaria a confissão extrajudicial dessa pessoa que seria o investigado e que seria um futuro réu da ação penal, e a partir dessa situação se proporiam condições a serem implementadas por essa pessoa que figura como investigado. Com isso se evitaria o ajuizamento da ação penal. Embora vários autores mencionem que o acordo de não persecução penal seja uma modalidade de plea bargain, usando a expressão do direito norte-americano, não parece ser esse o caso. Até porque não há barganha da plea. O que é a plea? É a maneira pela qual o acusado, o investigado, se declara diante de uma acusação em juízo. O acordo de não persecução penal, ele evita a judicialização do caso. Parece que não é correto se referir, portanto, à plea, que é justamente a maneira pela qual o querelante ou o acusado se declara diante da acusação. Pois então, o acordo de não persecução penal, ele tem uma natureza, já que é para a gente falar em inglês, de diversion, um instituto que está lá delineado no item 5.1 das regras de Tóquio, que é esse ato das Nações Unidas versando sobre medidas alternativas à situação de aplicação de penas privativas de liberdade, ou seja, um verdadeiro documento que fixa as alternativas penais como uma medida necessária de aprimoramento do sistema de justiça criminal. Repito, na década de 90 do século passado. Pois então,
O acordo de não persecução penal e o seu desenho legal, hoje estabelecido no artigo 28A do CPP, tal como acontece com a transação penal, ele deriva do exercício da titularidade da ação penal. É por essa razão que o legislador menciona o quê? A proposta formulada pelo Ministério Público. Desde 1995, ano da Lei 9.099, que estabelece os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo e outras figuras próprias do procedimento sumaríssimo, a jurisprudência tem alargado a figura desses institutos como derivativos do exercício da ação penal para estender a possibilidade de proposta de transação penal e suspensão condicional do processo também para os crimes de ação penal privada. Mas atenção, nesses casos, a proposta é formulada por quem? Pelo titular do exercício do direito de ação em juízo. Na ação penal privada, o querelante, o ofendido. Qual o ponto de destaque nessa decisão? Não é propriamente a novidade quanto ao cabimento de acordo de não persecução penal na ação penal privada. Quanto a isso, não parece haver maiores dúvidas. Embora o legislador mencione e desenhe o instituto procedimentalmente para os crimes de ação penal pública, que são a regra do nosso ordenamento, não parece haver dúvidas que esses institutos despenalizadores também tenham lugar na ação penal privada. Mas o ponto todo aqui reside no consenso estabelecido de que a projeção de justiça penal negociada é uma projeção do exercício da titularidade do direito de ação. Falando de maneira mais simples, quem tem a titularidade por exercício da ação tem a titularidade para propor o acordo penal, seja ele na sua figura, no caso do juizado especial criminal, de transação penal, seja ele, em processo penal em geral, a suspensão condicional do processo. Na novidade, já não mais tão novidade assim, do acordo de não persecução penal, parece claro igualmente que nos crimes de ação penal privada, essa proposta seria formulada por quem? Pelo querelante. Vale lembrar que nos crimes de ação penal privada, diferentemente do que acontece nos crimes de ação penal pública, nós não temos o sentido de legalidade estrita que conduziria a uma obrigatoriedade da ação penal. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público é dotado de uma discricionariedade persecutória, é esse o nome que esse instituto aparece na literatura no mundo inteiro, muito reduzida. Ou seja, presentes os pressupostos, presentes os requisitos e as condições para tanto, o Ministério Público está obrigado a deduzir a ação penal. A isso nós nominamos de obrigatoriedade ou legalidade da ação penal. Na ação penal privada é diferente. O querelante, ele se manifesta de acordo com uma ideia de oportunidade. E o legislador delineia uma série de institutos que materializam não apenas essa oportunidade, que é a decisão de ajuizar a ação penal, mas também a disponibilidade, que é a possibilidade de, uma vez aforada a ação penal, o querelante dela se afastar, desistir ou, de alguma maneira, encerrar a persecução penal. Na ação penal pública, óbvio, o Ministério Público está obrigado ao oferecimento da ação penal, a decisão e o juízo é dele, a isso nós chamamos de discricionariedade regrada. Por que regrada? Porque bastante reduzida. E no exercício da ação penal, o Ministério Público dela não pode desistir, artigo 42 do CPP. Essa obrigatoriedade e indisponibilidade, inclusive, se projeta para o recurso. Uma vez interposto o recurso pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública, dele, recurso, o Ministério Público não poderá desistir. Artigo 576. Na ação penal privada, claro, a situação é diferente. São pelo menos 4 institutos aplicáveis ao que seja a materialização da oportunidade da disponibilidade da ação penal. O Instituto da Decadência, que é o transcurso do prazo sem o manejo da ação penal no prazo legal, em regra 6 meses. O Instituto da Renúncia, em que o querelante renuncia ao direito de queixa ou pratica ato que se mostre incompatível com o exercício dessa ação. E depois de aforada a ação penal, 2 outros institutos. O perdão do querelante, que é ofertado e reclama aceitação do querelado, é um ato bilateral. E o Instituto da Perempção, regulado no artigo 60, que basicamente pode ser sintetizado como um abandono, um desleixo com a persecução penal. O acordo de não persecução penal, portanto, nos crimes de ação penal privada, por todas essas características da ação penal, se apresenta como uma medida possível, evidente, mas de titularidade do próprio querelante.
A decisão do STJ, ao dizer que o Ministério Público pode, supletivamente, em razão de inércia do querelante, propor o acordo, traz dois problemas. Respeitosamente, cabem aqui essas críticas. Primeiro problema, o fato de que o acórdão menciona que a inércia do querelante é autorizativa do manejo da queixa-crime. Ora, no caso concreto que eu acabei de contar, inércia não houve, pelo contrário, o querelante manifestou de maneira muito expressa a sua vontade de querer a persecução penal assim formalizada. Tanto assim que ele, inclusive, maneja a reclamação buscando a cassação dos atos que formalizaram o acordo. Não há dúvida aqui de que o caso não é de inércia, no sentido de silêncio após o transcurso do prazo legal. Ao contrário, o que ele manifestou aqui é a sua intenção de que o caso fosse devidamente judicializado e processado. E o segundo ponto está no caso do STJ ter indicado que o ANPP teria natureza diversa da transação penal porque as condições ali negociadas seriam de maior gravidade. Não parece ser esse o sentido do Instituto. É claro que as condições têm um conteúdo mais gravoso porque o ANPP abrange crimes de espectro mais gravoso. O cabimento do ANPP se dá nos crimes praticados sem violência, em que a pena mínima prevista em eventual condenação seja inferior a 4 anos. A projeção do acordo de não persecução penal ela é uma projeção prática, mas a natureza do instituto, que é essa natureza de diversion, ou seja, um instituto negociado que evita a judicialização do caso penal, evidentemente não o retira da sua equiparação à transação penal. Faço essa anotação porque a gravidade das condições negociadas não são o definidor da natureza jurídica do Instituto. A natureza jurídica do Instituto ela é definida justamente sobre o que seja o caso de sua incidência e, igualmente, o que seja a consequência de sua implementação. Proposto o acordo de não persecução penal aceito, formalizado, homologado e cumprido, a consequência é a extinção da punibilidade do fato por decisão judicial, tal qual ocorre na transação penal. Há pontos de diferença? Claro que há. Tanto que no acordo de não persecução penal, o legislador exige a confissão extrajudicial do investigado. Na transação penal, não. Claro que, como eu já anotei, por conta do espectro dos preceitos sancionatórios, você tem condições mais gravosas construídas no acordo. Qual o problema presente na decisão do STJ? O problema se dá no fato de que você fixe ao Ministério Público que intervém na persecução penal de uns crimes de ação penal privada, mas não titulariza a ação penal. E se cria uma figura ali muito curiosa, porque o querelante dispõe e decide se formaliza e se mantém a persecução penal. Só que ele é, entre aspas, atravessado pelo Ministério Público, que intervém no processo, mas não titulariza a ação penal. Todo o desenho da ação penal privada observa justamente o fato de que o Ministério Público intervém, mas não titulariza a ação penal. Vale rememorar aqui, por exemplo, o debate sobre os limites do aditamento da queixa-crime pelo Ministério Público. Pode aditar? Sim, mas esse aditamento não pode se convolar no exercício da ação penal. Como admitir, então, que um órgão interveniente no processo venha a manejar um instituto que deriva, consequência, parece indissociável do exercício do próprio direito de ação em juízo? É muito complicado. Se poderia dizer aqui uma crítica certeira quanto ao eventual desvirtuamento da justiça criminal quando o querelante, movido por razões outras, que não as razões que justificam a judicialização do caso, maneja a queixa-crime. Isso é verdadeiro, de fato. Do ponto de vista político-criminal, a queixa-crime, ou seja, a titularidade do ofendido para o manejo da ação penal, é um instituto em largo e franco desuso, porque o risco de desvirtuamento da justiça criminal por alguém movido por razões que não são as razões da própria persecução penal é muito patente. De maneira muito simples, nos casos concretos, muitas vezes você vê um querelante que busca algum tipo de punição exacerbada, promoção de vingança privada ou coisa do gênero, se valendo da justiça criminal para alcançar o seu desiderato. E, claro, uma resposta tão gravosa como o manejo de penas privativas de liberdade, que são a regra nos casos de sanções penais, não parece se coadunar com esse desenho.
É por isso que não é equivocado anotar que ao longo do tempo tem sido cada vez mais restringidas e reduzidas as figuras de ação penal privada. Mas elas ainda subsistem. E se subsistem, é importante observar o que seja a natureza e categoria dogmática desse instituto. Essa decisão cria um problema grave para a prática da queixa-crime, porque não há ali um espaço, por mais que se produza ou se pense de maneira positiva o que seja a mediação, a intermediação do conflito e o papel que o próprio Ministério Público pode exercitar nesse caso, não parece adequado extrair do querelante que eventualmente se manifeste, ou melhor dizendo, não manifeste a proposta de acordo, essa possibilidade indicando atuação supostamente supletiva. Não há atuação supletiva. O que há ali é tensionamento e contrariedade. Se o querelante quiser propor o acordo, ele propõe. Se ele não quiser propor o acordo, ele não propõe. Nossa, mas que situação absurda, alguém poderia dizer. O Instituto existe para beneficiar o investigado e ele não vai ser manejado por pura dependência da vontade do querelante? Sim. Aliás, a dependência da vontade do querelante deriva justamente do Estado ter dado a ele, excepcionalmente, a titularidade desse exercício do direito de ação. O manejo do Instituto Despenalizador é apenas uma consequência dessa compreensão. Você quer criticar essa figura? Critique, mas dirija a crítica à titularidade da ação penal privada. O que não parece correto e adequado é estabelecer algo que contraria o desenho do Instituto de Justiça Penal Negociada, fixando o exercício de uma proposta por aquele que não detém a titularidade do exercício da ação. Em maneira mais simples, vai dar problema. Essa decisão ela é facilmente perceptível como criadora de mais problemas do que soluções nos casos concretos. E esse é um caso, especialmente para você que está estudando para concurso público, que parece que não vai guardar eco, ou não vai se apresentar como um precedente ao longo do tempo. Por uma razão muito simples. A figura de eventual revisão da negativa do acordo de não persecução penal vai ser exercitada como? Se o querelante não quiser propor a seu acordo de não persecução penal, se o Ministério Público for instado a fazê-lo e também não propuser, será que o querelante vai poder pedir a revisão do ato dentro do próprio Ministério Público, como autoriza o parágrafo 14 do 28A do CPP? Não parece fazer muito sentido. E o que é pior, você pode assistir um querelante contrário à solução negociada, vendo o acordo sendo proposto, aceito, homologado e cumprido, em franca contrariedade ao exercício de um direito que é titularizado por ele de promover a persecução penal. Se eu pudesse adiantar aqui uma prognose, eu diria: esse caso, embora bastante repercutido e muito noticiado, não tem a aptidão de se fixar como um precedente na matéria. Primeiro, contraria aí já mais de 2 décadas de construção de Instituto de Justiça Penal Negociado como derivativo do exercício da titularidade da ação penal. Segundo, pelos problemas práticos que esse instituto vai trazer. Se você quer olhar se esse precedente vai ser prestigiado, nós não teremos que olhar a jurisprudência, nós teremos que olhar o que sejam as ações dos próprios ministérios públicos por meio de seus órgãos revisionais, Câmara de Coordenação e Revisão, no caso do Ministério Público da União, e a própria Procuradoria-Geral de Justiça e as suas respectivas assessorias ou centros de apoio operacional, como se orientarão a partir dessa decisão de 11 de março de 2025. Temos aí um problema grave e eu volto aqui a partir dos seus comentários para eventualmente ver daqui a um tempinho se esse precedente se firma. Minha aposta é que não. E você? O que você acha? Fique à vontade para deixar aqui seu comentário e vamos refletir juntos, pensando direito sobre isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, não deixe de me seguir, que eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá. E aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para as novas notificações. Deixe seu like, por favor, para esse conteúdo circular na internet. Quem sabe ele não pode ajudar outras pessoas a refletir também sobre esse tema. E eu te espero aqui no próximo grande tema de processo penal, política pública, o que você indicar aí, interagindo comigo nos comentários. Grande abraço e siga pensando direito. Até mais.